E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Campanha de Bolsonaro diz que sua propaganda de rádio tem sido boicotada. Pronto. E aqui a gente chega na questão que foi o principal assunto do dia de ontem. Minha avaliação do caso. Falei que ia comentar em vídeo. Não tô aqui para julgar o mérito do caso. Nossa preocupação, a minha preocupação aqui pelo menos é uma análise em termos de impacto na eleição. Se eu tô olhando as coisas em uma perspectiva ampla, e olha o que a gente já falou, ainda tem muito mais coisa pra gente falar no vídeo hoje. Já tá quase batendo na primeira hora. Não tem como eu olhar para essas questões que envolvem, por exemplo, o que vem sendo apontado aí como censura, mostrando que, cara, isso vem favorecendo o Bolsonaro. Eu acho que muita gente tava na expectativa de não sei o que, sabe? A eleição ser decidida por questão da rádio. Pessoal, essa questão é apenas mais um evento. Mais um evento. Eu olho essa questão da rádio, né, colocando nessa linha temporal. Para mim, o que vai impactar isso daqui é a forma como a opinião pública vai reagir a esses fatos. Simples assim. Como a opinião pública vai reagir a esses fatos. Você vê que o que vinha sendo comentado sobre Roberto Jefferson desapareceu, evaporou. Isso aqui tomou, né, todos os jornais. Vocês sabem qual é o caso, sabem os principais eventos. Não vou ficar entrando aqui, blá, 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 o dia de noite foi cheio de coisas. Mas assim, o que é que as pessoas esperavam do final desse caso? Que agora vai passar na rádio só Bolsonaro? Não, vai caçar a chapa do candidato, mas, sabe? Então assim, às vezes as pessoas têm uma expectativa que você fala, cara, se não tivesse ocorrido esse evento aqui da rádio, ontem as pessoas teriam passado aí o dia virando votos. No final do dia, volto a falar, o que vai definir a eleição é o tete a tete. E a capacidade de ambos os candidatos para falar, né, conseguir alcançar e conseguir convencer os indecisos, não convictos, abstenções, voto em branco, voto nulo. Esses cinco. É isso daí. Isso daí. Até ontem teve lá, né? Aí teve os primeiros momentos, apresentaram relatório, sei que lá. No dia seguinte apresentaram provas. Aí no dia de ontem teve mais um bocado de coisa. Mas, gente, aí o pessoal agora tá revoltado com a vida porque Bolsonaro fez um pronunciamento extremamente tranquilo, demonstrando que ele tá insatisfeito e que ele vai recorrer pelas vias legais. Vocês esperavam o quê? Que ontem, faltando o que aí? Tem o quê? Quinta, sexta, sábado, domingo, né? A gente tá a 4 dias do domingo, 3 dias de eleição, né? 3 dias de campanha. Faltando 3 dias, vocês queriam que Bolsonaro fosse pra fazer algum arroubo autoritário pra imprensa passar os próximos 3 dias falar, ó, Bolsonaro vai dar um golpe. Bolsonaro vai dar um golpe. Bolsonaro vai dar um golpe. E ele afugentar o eleitor indeciso de centro, etc. É isso? Eu acho que às vezes as pessoas têm uma visão um pouco limitada. Se deixam levar pelo fígado o tempo todo. O vídeo de hoje, no total, tem 358 slides. Mas estamos chegando lá. Aqui já tá um pouco mais da metade. Vamos continuar. Nesse segundo turno, nessas 4 semanas, olha a quantidade de coisa que a gente já falou até aqui agora. Que a gente tem que avaliar pra gente tentar falar, cara, e aí? Tem um eleitorado que é extremamente importante. Desde o primeiro turno, falaram, não, assim, o voto evangélico, o voto cristão, né, católico, etc., vai ter um fator importantíssimo para saber quem será o próximo presidente da República. Você quer ver como é que está o clima das campanhas? Dia 7. Não preciso prestar contas às pessoas. Diz Lula sobre carta aos evangélicos. Ele não quis fazer isso durante o primeiro turno. A carta aos evangélicos começou a ser cogitada em junho. O tempo foi passando, o Lula apresentou a carta. Mas você vê, ó, olha a imprensa. Igreja Católica não consegue deter politização de padres que anunciam apoios a Lula e Bolsonaro. A maior parte dos padres está apoiando Bolsonaro. Pastores, prefeitos e chuva de dinheiro viram principais armas de Bolsonaro. Bolsonaro segue avançando no eleitorado cristão. Lula divulgará carta aos evangélicos após divergência na campanha. Chegando agora é o dia 18. Desde junho se falava nisso. Bota assim, cara, cada eleitorado vai ser impactado por uma coisa. Cada eleitorado é impactado por uma coisa diferente. Tem um caminho para você chegar nele. Mesmo o Lula soltando essa carta, a imprensa
analisava que isso aí no final do dia só pode tentar reduzir o prejuízo. É um freio, né? É abrir um paraquedas. O paraquedas reduz tua velocidade, mas tu continua caindo. Só não tá em queda livre. Campanha de Lula avalia que a ação junto a igrejas alavancou Bolsonaro em Minas Gerais. Artistas gospel lançam canção crítica à politização das igrejas. Evangelho não é questão de esquerda ou direita. É só porrada em Bolsonaro. Assim, quando falam isso aí, é só pra bater em Bolsonaro. Padres rebatem informações falsas de bolsonaristas sobre Lula. Para a imprensa estar noticiando isso é por quê? Porque Bolsonaro segue crescendo entre o eleitorado religioso. Bolsonaro abre vantagem sobre Lula entre evangélicos mais pobres. Igreja dos Valadão vira cabo eleitoral de Bolsonaro com barulho nas redes. Há uma semana da eleição, a Igreja Universal faz campanha contra Lula em jornal gratuito. Evangélicos pregam Brasil governado por igreja com Bolsonaro reeleito. O duro recado do marido de Sacha para os cristãos que apoiam Bolsonaro. O marido de Sacha, meu Deus, não é o cara que pinta a unha. Bolsonaro não é a favor da vida. Diz o cantor gospel Kleber Lucas. Então, assim, vamos botar, deve falar, né? Em termos de batalha judicial, sem emoção. Quando a gente olha esses eventos que aconteceram, você não acha que isso ajudou o Bolsonaro a conquistar uma parcela maior dos eleitores? O próprio levantamento daquela consultoria AP Exata, né? AP Data, agora tô na dúvida. Mostra isso. Não, nesse campo o Bolsonaro tá levando a melhor. No âmbito do eleitorado religioso, também tá levando a melhor. Para. E aí vamos falar realmente sobre as campanhas. Desde o dia 2. Começa o segundo turno. Após furão da petista, Bolsonaro ganha fôlego. Com Bolsonaro e Lula, segundo turno não tem favorito. Em busca de apoio, Lula larga no segundo turno com leva de más notícias. Porque Bolsonaro está se saindo melhor do que Lula no segundo turno. Aqui é o Matheus Leitão, dia 14. Por quê? Porque Bolsonaro, os apoios conseguidos até o momento pelo atual presidente têm sido muito mais contundentes do que os apoios ao petista. As notícias reais, as movimentações reais, quando você sai, cara, é só notícia positiva na maior parte do tempo para Bolsonaro. Lula muda de posição sobre a questão lá do meu corpo, minhas regras. Mudou por quê? Sentiu. O otimismo mudou de lado no duelo entre Lula e Bolsonaro. Isso aqui é no dia 9, ó. Cara, um dos motivos aí do otimismo pintar lá de Bolsonaro é o quê? Apoio do Zema, apoio do Cláudio Castro, Rodrigo Garcia. Do lado da esquerda, pô, nem o Ciro Gomes, ele não quer, nem citou nominalmente o presidente. Só tá contra Bolsonaro. Alguém tem que colocar juízo na campanha. Diz a Simone Tebet. E ela sugeriu que tem que tirar o vermelho para começar a usar o branco. E a turma do PT adotou o branco. Muda de opinião sobre isso, faz aquilo outro. Muda de opinião sobre a carta para os evangélicos, lança a carta aos evangélicos. Isso é sinal de uma campanha que tá dando certo, que tá mudando tudo. Teve aquele comício no Rio de Janeiro, que por mais que digam muita coisa, gerou muita repercussão. E eu acho que, assim, muita coisa negativa. A meu ver. A agenda mudou de mãos. Isso aqui era uma matéria do dia 13, falando como a pauta de costumes entrou em campo e é um ambiente que Bolsonaro leva a melhor. Mas leva a melhor. É através daquele relatório que vamos colocar Pazuello na cadeia. Essa aqui foi uma das falas que o Lula fez ao longo das últimas semanas. Isso daqui, né, deixa algumas pessoas talvez um pouco assustadas. Indecisos tendem mais a Bolsonaro, mas não é suficiente para a virada. E a imprensa, eu falava, na época quando eu disse isso daqui, eu falava, pessoal, a imprensa já começa a falar em virada. Uma das primeiras matérias que já começa a falar em virada. O dinheiro começou a jorrar na campanha de Bolsonaro. Bolsonaro recebe 47 milhões de doadores no segundo turno. Lula tem 98% da receita vinda do PT. Você vê assim, as pessoas realmente entrando de cabeça na campanha de Bolsonaro. Campanha não planeja visita de Lula para a região centro-oeste. Por quê? Porque já considera reduto bolsonarista. Vai focar, né, em Minas, Nordeste, etc. Nesse meio tempo já começaram a apontar para o Bolsonaro e falar, uso da máquina pública. Tá condenando, meu Deus, um absurdo, abuso. O uso sem precedente da máquina pública na eleição. Virou podcast na Globo. Aliados de Lula admitem ser impossível vencer Bolsonaro no Rio.
Michele Bolsonaro faz auto na Baixada, ao lado de prefeito que era aliado de Lula. Bolsonaro não só vira voto, como vira prefeito. Vira prefeito, não só o voto. Em São Gonçalo, Lula acusa Bolsonaro de comprar votos. Um lado, só apoio, 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 apoio. O outro lado é porrada, 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 porrada. Isso aqui é dia 20. Dia 20. Reforçar nicho ou reduzir prejuízo? E aqui na época a gente já tava falando, ó, a campanha da esquerda tentando no modo, ó, tem que segurar, jogar na retranca, para parar de desidratar. As pesquisas também mostravam isso. Falavam, ó, Bolsonaro investe em destinos em quem perdeu no primeiro turno, enquanto Lula visita cidades em quem foi vitorioso. Pressionado, o PT muda de rumo. Quem disse? Thomas Trauman, ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci. Não será um governo do PT, mas do povo brasileiro. Ó, não vai ser um governo de esquerda, não. Cada vez mais fazendo mais e mais acenos para o centro. Carta aos evangélicos, ó, mudei de ideia sobre isso, sobre aquilo outro, não é governo do PT, mudou de rumo. É o tempo todo. Os 4 eixos da candidatura de Lula até a eleição. Aí falava, ó, cara, combate à abstenção, é o principal tema, combate à abstenção. Segundo, questão aí, tentar emplacar que envolve o salário mínimo, né? Falar que vai ter esses problemas aí. Querem que os aliados, né, sigam batendo nesse tema. Tentar desgastar Bolsonaro, levar para a pauta econômica. Aí fala do ataque à democracia, mas não é tão importante ver se bate em pandemia. A campanha tá desidratada. Isso a nível total. Essas foram as principais notícias desde o início do segundo turno. E aí as pessoas viram a questão da rádio e esperam o quê? Que, não, agora tudo resolvido. Teve a... Gente, pelo amor de Deus. Aí vamos olhar a campanha em Minas. O segundo turno começa com preocupação com Minas Gerais, chega ao máximo e Lula decide focar o domingo no estado. Aí, passa 2 dias, Lula minimiza apoio de Zema. Não faz diferença. O apoio de Zema não faz diferença. Aí vem, né, os sinais de Minas Gerais. A campanha de Lula anda preocupada, né? Passados 5 dias depois, após minimizar, anda preocupada. Dia 15. O mapa da campanha de Lula sobre os estados onde o petista tem maior potencial de crescer. E aí falava, ó, a campanha petista trabalha para tentar conter o avanço de Bolsonaro. Acho que não deveria ter minimizado, né? Ou talvez o que ele falou do Zema foi só propaganda e na verdade ele estava morrendo de medo. Com a estabilidade das pesquisas, campanha de Lula foca em segurar vantagem. Tem que segurar a vantagem. Segura, para não desidratar. Campanha de Lula traça ofensiva junto a prefeitos para neutralizar efeito Zema. Isso, olha como é que começa o segundo turno. Não, minimiza. PT vê avanço de Bolsonaro em Minas com ação de Zema sobre prefeitos e ameaças. Minimiza. Segundo maior colégio eleitoral do país. Contamos daqui a pouco na CNN que, com receio de virada em Minas, risco apontado em pesquisas internas, Lula decidiu voltar ao estado pelo menos mais 2 vezes até o final da campanha eleitoral. Quem diz? Gustavo Uribe da CNN. Não dá, assim, então vamos voltar, né? Clima de campanha. Gente, um lado tá segurando na retranca e o outro lado tá na ofensiva. Nos últimos dias, tiveram os acontecimentos. E a forma como esses acontecimentos serão explorados podem trazer mais ou menos votos. Mas quando você olha no macro, no segundo turno, eu acho que eu também faço impor em termos de campanha, a campanha de Bolsonaro estava bem melhor, bem mais estruturada. Minas Gerais não tem nem o que falar. E no estado de São Paulo? Vamos dar uma olhada. Dia 4. Mal começou o segundo turno. O primeiro golpe em Haddad em Alckmin no segundo turno. Tarcísio já estava ganhando apoio aí, por exemplo, do prefeito de Ribeirão Preto. Uma das 9 maiores cidades do estado de São Paulo. Apoios a Tarcísio, rejeição e ataques evidenciam o desafio do Haddad no segundo turno. Nem o PT acredita na vitória do Haddad em São Paulo. Então, a ideia é administrar a desvantagem. Se a nível geral é segurar a vantagem, joga na retranca. Em São Paulo é segurar para a vantagem do Tarcísio e Bolsonaro não abrir demais. A mãozinha de Lula para Haddad. Haddad foi o único candidato do PT que disputa o segundo turno dos estados a receber doação da campanha do Lula até agora. E o que é que isso indica? Que precisa botar dinheiro, né, para a campanha realmente ficar ativa, para impedir uma desidratação total da campanha do Haddad. Doações a Tarcísio somam 7,9 milhões. Haddad recebeu 6 vezes menos. A discrepância entre as doações para Tarcísio e Haddad.
Ação popular do PT questiona a pizzaiada de Garcia, Bolsonaro e Tarcísio no Plato dos Bandeirantes. Chá de cadeira de Bolsonaro em Garcia causa apreensão. Aqui foi no podcast, né? Que Bolsonaro falou, não, tô sem pressa. E ficou lá o tempo que quis. E essa matéria é interessante porque enquanto Bolsonaro não chegava, tava o Ciro Nogueira com o Rodrigo Garcia, o Fábio Faria, do Bolsonaro e o Rueda, do União Brasil. Vendo lá as questões para o Estado de São Paulo. Rodrigo ignorou o histórico ao Palácio ao estender tapete vermelho para Bolsonaro. O trunfo de Bolsonaro para tentar crescer na cidade de São Paulo. Enquanto Bolsonaro pontuou muito bem no interior, ele precisa crescer ainda na cidade de São Paulo. E aí ganhou o apoio do Milton Leite. Milton Leite, que é do União Brasil. Aí do Rueda. O Milton Leite é conhecido por ter uma base, realmente assim, solidificada, forte, na zona leste de São Paulo. Olho na grana de Haddad. O desânimo começa a tomar a campanha de Haddad para o governo de São Paulo. A descrença é tanta que sugeriram para a Glaze remanejar dinheiro para a campanha de Lula. Então, eu não consigo olhar para esse segundo turno sem falar que também no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral, a direita vem se saindo melhor. E aí tem outro ponto que eu também acho que pode interferir muito na eleição, que é a batalha das abstenções. Começa o segundo turno dia 6, na verdade dia 5, né? Acho que é dia 6, foi atualizado, acho que tá errado. Enfim. O que o histórico de abstenção indica para o duelo Lula-Bolsonaro? Só o que tá em verde, ó. A abstenção alta tende a ser mais prejudicial ao PT. Na contramão dos mais jovens, a abstenção cai entre idosos no primeiro turno. Em geral, o eleitorado mais velho vota em Bolsonaro. Lula traça mapa de abstenção no Nordeste e pede ajuda de aliados para reduzi-la. Campanha de Lula teme abstenção. Não será surpresa para este blog se Bolsonaro se reeleger. E aí no final ele falava, ó, não basta ir votar no dia 30, tem que ampliar a vantagem e diminuir a abstenção. Maurício Moura, abstenção ou não, a grande questão do segundo turno. Variações no grupo que deixa de ir às ruas pode definir se Lula repete a vitória do primeiro turno ou se Bolsonaro vira a vantagem do petista no próximo dia 30. O Ganoblau, se você quiser que Bolsonaro seja derrotado, vá votar. A abstenção decidirá a derrota ou vitória dele. Se mexa. Passe livre é insuficiente para conter a abstenção. Guerra contra a abstenção tem feriado adiado, transporte gratuito e aliados mobilizados. Mais de 100 entidades aderem à carta que pressiona Ricardo Nunes por passe livre nas eleições. Lula e aliados pregam contra a abstenção encaminhada na região metropolitana de Belo Horizonte. A abstenção em fake news preocupa a campanha de Lula na reta final. Governador ou cabo eleitoral? André Trigueiro, Globo News, Estúdio I. Zema é contra ônibus gratuitos no segundo turno. A gente chega aqui no final, onde mais uma vez a turma da esquerda está preocupada com um ponto. Enquanto os eleitores de Bolsonaro, em geral, são extremamente, assim, sabe, empolgados, aquele eleitor mais ativo, né? É um eleitorado engajado. A turma da esquerda está preocupada, está pedindo ajuda para aliados. Meu Deus, as abstenções. Se você teme a abstenção é porque o seu eleitorado é menos engajado. Se o seu eleitorado é menos engajado para ir votar, quem dirá para converter votos? Isso aqui, inclusive, é outro parâmetro. Eu tenho certeza que o eleitorado de Bolsonaro está muito mais empolgado para converter votos. E aí vamos falar de pesquisa. Chegando aqui no último tópico. Já tem 1h14, vai terminar com menos de 1h30. Se eu tiver que apostar, apostaria que Lula vai ganhar o segundo turno. Mas é uma má prática jornalística antiética continuar a publicar os resultados dessas mesmas empresas que acabaram de provar que são ineptos de maneiras nunca antes vistas na história das pesquisas políticas. O segundo turno já começa com várias críticas com os institutos, né? Fala, pelo amor de Deus, o IPEC errou. Sabe, feio, foi um absurdo o que o IPEC fez, já tá aí de volta. Vocês já estão acreditando no IPEC depois do primeiro turno de todo absurdo que aconteceu? Agora o interessante é que assim que começam as pesquisas, uma das primeiras, aqui do dia 5, o Rafael Nishimura, que é colunista lá do Globo, escreveu lá, né? Você pode ver no dia 30 de setembro, ele aponta que quando você reponderava essa primeira pesquisa do IPEC do dia 5 para o PNAD de 2021, Bolsonaro já estava na frente. Diferença entre reprovação e aprovação do governo Bolsonaro cai para 7 pontos, a menor desde o início da campanha. O segundo turno já começa com a crescente absurda de Bolsonaro. Nova pesquisa Quest traz boas notícias para Bolsonaro. Novo Datafolha pode dar injeção de ânimo em Bolsonaro. Lula e Bolsonaro empatam entre os que dizem que vão votar. Quem vai votar? Aqui é São Paulo, Paraná Pesquisas. Tarcísio 54.3, Haddad 33.9. Sai IPEC no dia 11.
A aprovação de Bolsonaro não para de subir, cai a rejeição de Bolsonaro, sobe a rejeição de Lula. A própria Vera Magalhães na época falou o seguinte, cara, a rejeição de Bolsonaro oscilou 2 pontos para baixo, de Lula 2 pontos para cima, assim como no Datafolha a avaliação do governo Bolsonaro melhorou. Ainda assim, o presidente oscilou 1 ponto para baixo. Me chama a atenção no IPEC que Bolsonaro tem exatamente os mesmos 42% da espontânea e na estimulada. É natural que os dados se aproximem nessa fase, mas idênticos não me lembro de ter visto. Thomas Trauman, IPEC do dia 11. Bolsonaro leva vantagem na guerra das rejeições. A aprovação do governo federal também sobe. Sai a pesquisa Atlas. Olha a tendência. A boca de jacaré fechando. Quest, Thomas Trauman, dia 13. Abstenção torna a eleição mais apertada. Cálculo confirma a suspeita de que Lula é mais prejudicado. Pesquisa Presidente Modal Mais. Lula tem 46,9, Bolsonaro 46,5. Sai Modal Mais. Tá aí. Dado, né? Só repetir. Aprovação do governo. Segue crescendo. Rejeição. Segue caindo. Datafolha. Dia 14 de outubro. IPEC. Lula tem a menor vantagem sobre Bolsonaro no segundo turno. Thomas Trauman. Pesquisa IPEC mostra fracasso da propaganda negativa do PT. O eleitorado a ser conquistado não vai essa propaganda negativa maluca, né? Ismos da vida, né? Bal. Meu Deus, não para. Não é esse eleitorado que a gente precisa focar nesse momento. Wilson Lima abre vantagem na disputa pelo governo do Amazonas, o candidato de Bolsonaro. Não dá para ter certeza de quem leva a eleição, diz o Lavareda, em 18 de outubro. Nova pesquisa mostra que dessa vez o sinal é de alerta para Lula. Dia 18, Matheus Leitão. Probabilidade de vitória de Bolsonaro de 52% contra 48%. E quem dizia era o sócio-diretor da CAC Consultoria. Um cara que tem que ter responsabilidade porque fala para investidores. Foi uma conversa que teve com clientes do BTG. Que pode dar diretrizes sobre o que as pessoas vão fazer com o seu dinheirinho. Com sua poupancinha. Você não vai brincar com o dinheiro dos outros, né? Lula tem 47% dos votos, Bolsonaro 42%, diz a Quest. Petista oscilou para baixo, presidente para cima. Dia 19. Thomas Trauman, Datafolha aponta para uma reta final de certezas. O anti-bolsonarismo está em negação. Parem de dizer que o resultado da Datafolha de hoje não é tão ruim. A reeleição de Bolsonaro é muito mais provável do que se imaginava. Isso dia 19. Quest, Lula com vantagem de 5,6 pontos. Diferença tem queda em uma semana e a boca de jacaré segue fechando. Pesquisa revela como o PT periga turbinar a campanha de Bolsonaro. Com o quê? Com essa questão aí de tempo todo na justiça. Pesquisa serve para nos alertar, diz Lula sob Datafolha. Petista afirma que Bolsonaro cresce lentamente. Lentamente. Lula e Bolsonaro têm empate técnico. Para na pesquisa do dia 20. E que foi tendo até a última aí, nos últimos dias. Santa Catarina. Bolsonarista dispara. Mas disparou. Meu apoio a Bolsonaro é antigo. Não aproveito onda de Tucano e Mato Grosso do Sul. Isso daqui é um caso interessantíssimo. Mato Grosso do Sul é uma batalha de bolsonaristas. Ambos os candidatos dizem que são bolsonaristas. É a batalha para ver quem é mais Bolsonaro. A virada é possível, mas não é o mais provável. Aí eu falo aí, gente, começou a falar de virada. Ninguém falava em virada antes. Enquanto se discute religião, não se discute mais a ineficácia de Bolsonaro como presidente, aí ele ganha terreno. Há 6 meses não se imaginava que ele fosse reeleito, hoje está quase lá. Isso daqui sai depois daquela notícia que a gente falou lá atrás, que Bolsonaro tomou controle da pauta. E veio a pauta de costumes pro campo. Modal Mais Futura. Primeiro Bolsonaro estava atrás, agora já está na frente, ó, 50,5, Lula 49,5. A outra lá atrás, lembra, né? 46 para um, o tanto para o outro. Bolsonaro passou na frente. Dia 21, o Noblar estava falando, ó, não é mais hora de discutir pesquisas e quem vai ganhar. Além de reverter votos, se ainda der, é hora de organizar o transporte solidário, né? Preocupado com a abstenção. Os prefeitos bolsonaristas não darão transporte de graça, não são obrigados. A abstenção é o inimigo a ser vencido. E aí, nos últimos dias, aí que a gente entra nessa reta final, aí as pesquisas voltam a ter um comportamento esquisito. A lá, primeiro turno. Primeiro, Atlas Intel colocou Lula liderando no Centro-Oeste. O reduto bolsonarista que ele prometeu não voltar. A coisa foi tão absurda que num comparativo de 2 Atlas Intel no intervalo de 10 dias de diferença, o Lula cresceu 15 pontos no Centro-Oeste e Bolsonaro perdeu 14. Assim, peraí, né? Sobre o Centro-Oeste, ó, em empate numérico, bolsonaristas travam a disputa mais apertada do país. Ambos são Bolsonaro.
As previsões do chefe de estudo de pesquisa que mais acertou. Murilo do Paraná Pesquisa disse que, irmão, tá meio a meio. Vai ser decidido no detalhe. Quem conseguir manter as suas bases mais movimentadas até o fim leva. Saiu o Brasmarket. Ontem saiu até outro, podia ter colocado a de ontem. A tendência de Bolsonaro, né? A boca de jacaré segue agora crescendo. Bolsonaro segue crescendo, Lula segue caindo. Segundo a última Brasmarket. Tivemos aí também uma pesquisa divulgada que eu falava, pessoal, tem pesquisa para todos os gostos. Você pega aqui, ó, essa do IFP, 17 a 21 de outubro. Bolsonaro na frente. Tem para todos os gostos. Pesquisa tem para todos os gostos. Isso não vai interferir em nada no fim do dia. O que vai interferir é o engajamento dos eleitores. Eurasia diminui a probabilidade de vitória de Lula de 65 para 60. Isso aqui dia 24. IPEC aponta empate técnico. A IPEC agora já voltou padrão primeiro turno. Depois de tudo que a gente falou da campanha em São Paulo, dia 25, aí vem IPEC, ó. Empate. Tarcísio e Haddad. A coisa foi tão absurda que a Veja coloca, ó. É um instituto que errou sua pesquisa feita na véspera do primeiro turno. E aí anteontem, tivemos a Paraná Pesquisas. A última Paraná Pesquisa já coloca ambos os candidatos assim, tá em quase empate absoluto. 50.2, 49.8, sabendo que tem o fator abstenção. E aí? Dia 25, agregador do UOL aponta a distância pequena. 1 ponto de diferença. 47 contra 46. Em 15 estados, Bolsonaro cresceu 10 vezes mais que Lula e já pode estar liderando corrida presidencial. Uma análise feita aí por um cientista político, Leonardo Barreto, saiu, a gente comentou no vídeo ontem. E aí volta pro início. E aí, Bolsonaro vence? Que eu acho que essa pergunta que vocês querem a resposta, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, não dá pra querer julgar todo o segundo turno por um evento. Não dá para deixar que o fígado fale mais alto do que a lógica. Olha tudo que está acontecendo ao longo de 4 semanas. Os votos são conquistados ao longo do tempo. O cara que decidiu votar em Bolsonaro ao longo dessas semanas, ele não decidiu deixar de votar por causa do evento de ontem. O evento de ontem é mais um evento que você pode tentar manobrar algum voto aqui, um voto a colar. E aí, pessoal, tudo o que acontece nesse segundo turno, tudo o que acontece, todos os eventos, a determinação dele no fim do dia vai ser como a direita e como a esquerda conseguem lidar com esses fatos. Ontem, mais uma vez, já estava aí, né? Os grandes influenciadores que não conseguem entender a responsabilidade do seu microfone, querendo brigar com o Bolsonaro. Eu fico, cara, o que as pessoas esperam que Bolsonaro faça nesse momento? Assim, quem tá insatisfeito, eu não tô aqui pra julgar o mérito. Não tô pra falar se é certo, se é errado, tá acontecendo. Mas assim, o que as pessoas querem que Bolsonaro faça agora, a 3 dias do pleito? Querem adiar a eleição? Cara, o que o pessoal quer que faça? Eu realmente não consigo entender. Não, agora vai dar um gol. Pelo amor de Deus, o que as pessoas querem? Gente, volto a falar. Quem que vai levar a eleição é quem conseguir convencer a maior quantidade de pessoas que votaram no primeiro turno. Simone Tebet, Ciro Gomes. Brancos, nulos. Os indecisos e os não convictos. Quem conseguir convencer mais dessas pessoas a votar em um candidato ou no outro é o que vai levar. Eu acho que no fim do dia a abstenção ela só tem a desfavorecer a esquerda. No final do dia, assim, o eleitor de direita ele é muito engajado. Isso é público e notório. Quem leva? Quem leva é quem conseguir chegar ao ponto disso daí. Nesse final de campanha, eu volto a falar pra vocês. E aqui eu só trago uma coisa que eu não coloquei em vídeo. Vocês leem os vídeos, eu leio os comentários. Eu leio alguns comentários que eu recebo no Twitter. Vez ou outra, minha mãe me acaba mandando os comentários que eu recebo lá no Instagram. Fiz live essa semana lá no Quinto Elemento. E aí eu recebi chat do cara. O cara pagou um superchat pra falar de quantos votos ele converteu. Falei com um amigo essa semana. Conseguiu 6 votos em São Paulo. 6 senhorinhas que não votaram no primeiro turno. Um amigo meu que eu até falei no vídeo ontem. Já tinha convertido 4 votos. Tá pra converter um quinto. É um cara lá da fábrica que ele falou que é Bolsonaro, mas tá chateado pelo posicionamento que o Bolsonaro teve durante a pandemia. Falei com meu tio, que trabalha no ambiente bem esquerda, converteu um voto. Meu pai converteu uns 4, 5 votos, pelo que ele me falou. Conversei com um amigo ontem lá de feira, acha que converteu um voto. Mas ele acha, ele deu assim uma risada, mas ele acha que ele realmente converteu. Botou 80%.
Com as pessoas que concordam, todo mundo vem com a história dessa. Quem vai... Assim, a vitória a gente vai saber no domingo. Aí tem a turma que quer ficar gritando na rede social, no Twitter, de braço cruzado em casa, e tem a turma que vira votos. Essa é a turma que vai decidir o resultado. É a turma da empolgação. É a turma que rebate a imprensa. É a turma que mantém, né, a militância engajada. O engajamento até o último dia. Tá acontecendo, a gente já falou sobre isso, existe uma tentativa de desmotivar pessoas, principalmente por parte da imprensa. Não se deixem enganar. Não se deixem levar pelo fígado. Hoje ainda é quinta-feira. Ainda é hora de virar voto. E quando eu olho a nível macro, Bolsonaro tá muito melhor agora do que quando tava no dia 2. Eu acho que ele tá muito melhor agora do que tava dia 2. A imprensa ontem já tava falando matérias que é o discurso da vitória, que Bolsonaro perdeu, que Bolsonaro entregou o jogo. Por quê? Porque a imprensa não pode criticar Bolsonaro falando que Bolsonaro fez um arroba autoritário, que vai dar um golpe, que fez isso, que fez aquilo outro. Acorda pra vida, bicho. Eu falei isso aqui, foram 358 slides ao longo do vídeo de hoje. Então acho que eu tenho bastante notícia pra embasar a minha opinião e relembrar vocês o que aconteceu ao longo de 4 semanas. Não deixem o fígado falar mais do que o cérebro. Fico por aqui. Compartilhe esse vídeo, acho que merece, principalmente quem tá muito agitado. E com fé no Espírito Santo, em Deus, eu vejo vocês amanhã. Lembre de virar votos. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!